Meus irmãos, o tema inicial desta série de estudos bíblicos, nós vamos ter outros, mas é este que vocês estão vendo em tela, Vencendo a Ansiedade. E o nosso estudo bíblico, ou pelo menos a nossa série, é Fé para os Dias Comuns. A ideia é que nós tenhamos vários tópicos, não vários, mas no mínimo aí uns 4 tópicos sobre este tema, ansiedade. E hoje é mais uma aula introdutória, de modo que nós vamos apenas termos uma visão panorâmica a respeito do assunto, para depois adentrarmos de maneira mais bíblica, né? Há várias perspectivas para lidarmos com este tema, mas como servos de Deus e crentes na palavra do Senhor, como inspirada, suficiente e inerrante, nós vamos olharmos para as Escrituras e percebermos o que o Senhor Deus nos fala a respeito deste assunto à luz dela. Os irmãos estão vendo bem o slide aí na tela? Lucas dando joinha. Quem mais? Certo? O Rinaldo levantou a mão, quer falar alguma coisa? Ah, os demais mandando joinha. O joinha eu vou entender que está certo. Tá? Ok? Então, a maioria dos irmãos estão vendo bem, pelo que notei aqui. Ok. Pois bem. Então, eu começo introduzindo este assunto, lembrando-os que este assunto é um assunto que diz respeito até mesmo ao governo, né? Ou melhor, à área da saúde. Afinal, conforme dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, quase um em cada brasileiros tem ansiedade. Então, praticamente já sabemos a resposta a esta pergunta. Você se considera ansioso? É óbvio que você pode fazer parte da exceção, mas é sabido que a maioria das pessoas responderão afirmativamente, que sim, se considera ansioso ou ansiosa. E esses números são suficientes para colocar o Brasil na liderança do ranking mundial de ansiedade. Os países, as nações já têm chegado à conclusão que, por conta do nosso estilo moderno, até mesmo por conta da influência das redes sociais, nós vivemos numa população extremamente ansiosa. E, além disso, o que aumenta ainda o risco de você se considerar uma pessoa ansiosa é que o Brasil está em primeiro lugar como o país em que há mais pessoas ansiosas. O dado correto é a cada 10 pessoas, você tem 4 pessoas ansiosas, né? Então, você vê aí um número alarmante, né? Não deveria ser assim, afinal, a ansiedade traz desafios e complicações seríssimas para o ser humano, e esta é a realidade não só do mundo, mas principalmente do Brasil. Mas há tipos de ansiedade, ou todas ansiedades são iguais, ou não há distinção, não há diferença entre elas? Esta é uma das perguntas que nós gostaríamos de responder hoje. Outra pergunta: há causas diferentes para a ansiedade? Esta pergunta, a sua resposta é um tanto óbvia, mas nós vamos conversar a respeito também. Como tratar a ansiedade? Considerando, ou se pressupomos que há vários tipos de ansiedade, então há uma forma diferente de tratar cada uma delas. O que a Bíblia diz a respeito deste tema? A Bíblia fala sobre ansiedade. Qual é a instrução bíblica a respeito deste assunto? Então, estas são perguntas para nós lidarmos, a princípio, de uma maneira introdutória a respeito deste tema. E eu começo afirmando, levando em consideração
a antropologia bíblica, nós podemos considerar que há um tipo de ansiedade boa. Vocês já pensaram nisso? Há um tipo de ansiedade boa. Que tipo de ansiedade é essa? Há um tipo de ansiedade dada por Deus que é a consciência de que algo ruim está acontecendo em nosso mundo. Essa ansiedade funciona como uma luz vermelha no painel do carro, alertando que algo precisa de atenção. Ficou clara essa definição? Você consegue dar algum exemplo de uma ansiedade boa? Consegue fazer isso? O que vocês lembram agora? Uma ansiedade boa. Ou não? Ou você acha que toda ansiedade é ruim? E por que, ao dar este exemplo de uma ansiedade boa, por que ela é boa? Por que você a julga assim? Conseguem fazer isso? É uma pergunta mesmo. Espero que vocês Eu, respondam. Se não for eu ao vivo, colocaria. pode ser por Boa mensagem. noite, Sim, pode falar, Val. pastor. Boa noite, pessoal. Eu colocaria, assim, o Lucas como exemplo. O casamento nos causa uma ansiedade, né? Ainda mais pra gente, mulher. E aí, a parte boa é porque a gente vai estar do lado, né, da nossa pessoa amada. Eu acredito que é uma ansiedade boa. É uma ansiedade para estar próximo. É, É, por pode estar ser, mas próximo, assim. mas isso pode ser também entendido como um desejo de estar junto, o amor, né? Ou algo do tipo. Mas ansiedade, em que sentido a ansiedade pode ser boa? Pastor, boa Sim, noite. A volta de Cristo é uma ansiedade boa? então vamos lá. Nós vamos ter que definir o que é ansiedade. A ansiedade é mais do que um desejo. A ansiedade, como está aqui em tela, veja lá, é um alerta vermelho apontando para o fato de que algo em nossa vida precisa de atenção. Estão entendendo? Eu estou falando mais do que um desejo de estar próximo. Nós não estamos falando de anelo, de anseio apenas, ou de um desejo forte. É mais do que isso. A ansiedade é um incômodo, não é algo necessariamente prazeroso, embora neste aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui, ela seja boa. É um incômodo bom. Bom. Então, em que sentido este incômodo pode ser bom? Em que contexto eu posso perceber uma ansiedade boa, porque ela está me levando a um resultado positivo? Esta é a pergunta. Ficou mais claro agora? João? Boa noite, pastor. Boa noite, Boa pessoal. noite. Eu tenho uma ansiedade, um exemplo de ansiedade quanto às eleições que estão chegando aí para o final do ano. Eu acredito que essa é uma ansiedade boa, porque é uma forma de eu me preocupar com o próximo líder que vai entrar no governo e como que eu posso agir para que eu vote naquele líder que está mais enquadrado com a necessidade do povo hoje, por exemplo. Ok, nós nos aproximamos. É isso mesmo, o João chegou muito próximo. Na verdade, a resposta está correta. E eu gostaria de dar um exemplo mais simples. Imagine um adolescente que tem a incumbência, o dever de passar no vestibular. Os irmãos acham que ele será acometido de algum sentimento de ansiedade, de algum incômodo? Sim ou não? Ele tem que passar no vestibular. A prova, daqui a alguns meses, ele não terá o desejo, ai, que não vejo a hora de estar sentado ali naquela cadeira, né? Não é anelo, não é desejo, tá? Por algo bom. Mas ele vai se sentir incomodado, sabendo, por exemplo,
que a prova do vestibular é daqui a 1 mês ou 2 meses? Sim ou não? Sim, claro. É Claro. natural. Isso é bom? A gente já passou por isso. Isso é bom? É bom. Por que é bom? Porque é uma ansiedade positiva, gostosa, é uma mudança na vida dele, né? Então ele E está será que ele está esperando. pensando nisso? Puxa Oi? vida, será que ele está pensando nisso? Agora eu vou fazer o vestibular, Ele está eu pensando em vou mudar passar, de nem vida. entrar na Ele está faculdade. pensando em passar. De maneira bem simples, irmãos. O que eu estou querendo asseverar é que a ansiedade boa é aquele incômodo que nos leva à ação, a fazermos algo de maneira positiva. Ou seja, se eu não fizer, eu vou reprovar e vou sofrer as duras consequências disso. Se eu não estudar, né, no caso, eu vou reprovar e vou sofrer as duras consequências disso. Posso colocar em risco o meu futuro pessoal, no sentido profissional. Então, essa ansiedade, que não é um desejo, um anelo, mas um incômodo em relação ao futuro, é uma ansiedade boa, que por vezes é traduzida nas escrituras como cuidados, cuidados, cuidados com aquilo que diz respeito à nossa vida. Então, o ponto é, a ansiedade que vem do Senhor como algo bom é aquela ansiedade que funciona como uma luz vermelha no painel do carro, alertando que algo precisa de atenção. Esse tipo de ansiedade nos move a cuidar de problemas, a cuidar amorosamente de pessoas e a buscar refúgio em Deus. Deu para entender aqui? Então, é um problema, por exemplo, de saúde com o meu filho. Isso faz com que eu me preocupe e busque o bem dele, a saúde dele. É uma ansiedade boa. Por quê? Porque ela está me levando a cuidar de alguém. É uma ansiedade que faz com que eu perceba o quão finito sou, o quão dependente de Deus e das pessoas que eu sou. Isso me leva à humilhação, no bom sentido, né? E isto me leva também a buscar mais ao Senhor. Então, nós devemos considerar que, dentro dos limites ideais e adequados, a ansiedade não com um desejo, não com um anelo, mas com um incômodo no coração, é algo bom porque nos leva à ação e a nos prepararmos a cuidar daquelas coisas que estão sob a nossa responsabilidade, bem como a cuidar de pessoas e a depositarmos a nossa confiança em Deus, ok? Então, deu para entender essa ansiedade boa aqui? Concordam que ela é boa, de fato? Sim, reverendo. Sim, muito bem, muito bem. Mas só tem ansiedade boa? Não, não. Então, nós vamos falar dessa também. Comecemos. A ansiedade ruim, agora, ela é causada, obviamente, pelo pecado. Ou seja, essa ansiedade ruim é o efeito da queda neste mundo. Este mundo, a partir do pecado de Adão, foi maculado pelo pecado. E esta ansiedade causada pelo pecado, ela pode ser manifesta por meio de doenças, acontecimentos que envolvem pessoas que nos machucam, que nos traumatizam, ou circunstâncias, principalmente circunstâncias que nos levam à perda. Essas circunstâncias podem se configurar em traumas que se tornam gatilhos. Então, toda e qualquer situação muito parecida com a qual eu passei no passado pode evocar um sentimento de ansiedade no meu coração. Mas, pastor, há doenças, e nós vamos falar mais sobre isso, né? E estes acontecimentos que fogem do nosso controle,
não são nossos pecados, não é? Ou seja, eu não tenho culpa de ter acontecido um acidente no passado, e eu também não tenho culpa das pessoas terem me ferido. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que tanto doenças quanto acontecimentos que geram ansiedade no coração são fruto do pecado, não no sentido que é um pecado direto nosso, mas por causa deste mundo caído, nós estamos sujeitos a doenças. Por causa deste mundo caído, nós estamos sujeitos a circunstâncias que podem nos traumatizar. Porque estamos inseridos neste mundo caído, nós estamos sujeitos a sofrer nas mãos de pessoas, ok? Então, nesse sentido, sim, a ansiedade é fruto do pecado, no sentido de que o pecado faz com que nós possamos ter, por exemplo, uma tireoide que afeta os hormônios, que pode nos levar à ansiedade, ainda que não seja um pecado direto seu, é um efeito do pecado, é um efeito da mácula do pecado neste mundo. Né? As pessoas nos ferindo também é um efeito do pecado no mundo. Então, nós estamos sujeitos a isso. Só que a ansiedade pode ser causada também por pecados diretos nossos, envolvendo orgulho e incredulidade. Jesus irá nos ensinar, por exemplo, que a ansiedade pode estar enraizada na incredulidade. Paulo, por sua vez, irá nos ensinar que, por vezes, a ansiedade pode estar pautada ou estabelecida no orgulho. Então, é isso que nós vamos ver. 3 causas da ansiedade que envolvem pecado. Vamos começar com a primeira. Fatores biológicos, como desequilíbrios de neurotransmissores, hiperatividade da amígdala, disfunções hormonais, especialmente na tireoide, no eixo do estresse, deficiências nutricionais, problemas cardíacos ou respiratórios, uso de estimulantes, e estes estimulantes aí não estão nem me referindo a drogas ilícitas, mas a café exagerado, né? Energéticos ou até mesmo remédios podem gerar a ansiedade. Além disso, predisposição genética, tudo isso podem desencadear sintomas ansiosos. Esses fatores são reais e precisam ser avaliados clinicamente. À luz das escrituras, nós podemos afirmar que o homem é uma unidade psicossomática. O que é isso? O que é uma unidade psicossomática? Psico de alma ou mente, né? E soma de corpo. Então, o ser humano é esta unidade. Nós somos uma parte material, corpo, e imaterial, né? Alma e espírito, que é a mesma coisa. Tá? E nós estamos unidos, ou seja, essas duas esferas, a material e imaterial, estão unidas. O ser humano é essencialmente esta unidade psicossomática. É tanto que quando há desunião entre o material e o imaterial, o que acontece? Morte. Morte. É por isso que nós temos na palavra de Deus a promessa da ressurreição do corpo. E o que é a ressurreição do corpo? É o momento em que o corpo, agora glorificado, volta a se unir com a alma. E o ser humano volta a ser um ser integral. Ok? Então, tanto as bênçãos celestiais, depois da redenção de todas as coisas, quanto as penas eternas no inferno, serão sentidas a partir da integralidade do ser. Então, tanto os salvos quanto os ímpios serão ressurretos, porque eles vão ou desfrutar das delícias celestiais ou das penalidades eternas de maneira integral. Este é o ensino bíblico. Por sermos esta unidade psicossomática,
esta união entre corpo e alma, o que acontece com o corpo afeta a alma. E o que acontece com a alma afeta o corpo. Isso é claro. Então não tem como você desvincular o ser humano e dizer, não, isso aqui é tão somente problema do corpo, ou isso daqui é tão somente problema da alma. É óbvio que a partir deste slide que nós estamos dizendo que a ansiedade pode ser desencadeada por doenças físicas, o que nós estamos dizendo é que a origem da ansiedade é o corpo, é física. Só que ela afeta o quê? A alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E por que isso acontece? Porque somos uma unidade psicossomática, ok? Então, quando você tem medo extremo, você treme. O medo começou onde? No coração, que na Bíblia é a parte imaterial do ser humano, que tem a ver com pensamentos, sentimentos e volições, vontades. Tá? Então, quando você tem um medo extremo que começa no seu coração, você pode tremer. Mas quando você padece por doenças físicas, a sua alma também é afetada. Do mesmo modo, a ansiedade. A ansiedade pode até começar por conta de uma disfunção física, mas ela vai afetar a sua alma, o seu estado de espírito, ok? Mas como que eu sei que a minha ansiedade é de fato física? Ela está começando no meu corpo. Aí você tem que fazer exames, ok? Você tem que buscar um médico, um psiquiatra, um profissional para você fazer exames. Exames como TSH, T3, T4, de cortisol, vitaminas, analisar o tanto de vitamina B12, B9, vitamina D, exames que possam verificar a sua glicemia, eletrólitos, marcadores inflamatórios, ecocardiograma, espirometria também é um dos exames, né? Polissonografia e tantos outros exames. Todos eles são necessários para diagnosticar se de fato você tem uma ansiedade com uma origem física no corpo. Sendo diagnosticado, o médico vai te dar um tratamento que envolve remédios, né? Mas você sabe por que você está tomando aquele remédio. Não é uma droga para te deixar você atordoado ou algo do tipo. Não, você está passando por um processo científico em que o médico verificou uma doença e está te dando os remédios corretos, ok? Então, primeira causa da ansiedade que nós estamos analisando. Causada, sim, pelo pecado, no sentido de que este pecado afetou o mundo de modo que nós estamos sujeitos a doenças. E algumas doenças no corpo podem erradicar, ou melhor, podem causar ansiedade. Acontecimentos. Há ansiedades causadas pelas perdas, por traumas da vida, ocasionados por circunstâncias ou por pessoas que nos ferem. E esses acontecimentos acabam por se tornar gatilhos que nos agitam, tiram o nosso ar e apertam o nosso coração. E como lidar com isso? Como que lidar com esses acontecimentos? De maneira prática, nós vamos depois desenvolver isso em outras aulas, mas nós devemos lembrar da palavra de Deus, principalmente no texto de Filipenses, quando somos ensinados pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Está falando de circunstâncias que podem servir, circunstâncias presentes, né? Que podem afetar o nosso estado de espírito, quanto circunstâncias que aconteceram no passado, mas que reverberam no presente como gatilhos, que faz com que nós
tenhamos ansiedade quando percebemos que estamos numa situação parecida com a qual passamos e que nos traumatizou. Então devemos lembrar, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, o que Paulo está dizendo é que nós podemos nos achegar ao Senhor, confessar as nossas dúvidas, as nossas fragilidades, os nossos traumas e rogar o cuidado do Senhor. O orgulho. O orgulho pode ser fonte de ansiedade também. Vocês já pararam para pensar nisso? Ou refletirem? Que pessoas orgulhosas estão sujeitas à ansiedade? A ansiedade pecaminosa, aqui advinda do orgulho, pode ser causada pelo desejo egocêntrico de controlar todas as coisas ao redor, ou até mesmo na tentativa de fazer com que as coisas aconteçam conforme a nossa vontade. Né? Tem aqueles documentários em que o indivíduo ele passa um tempo fazendo gincanas, né, com a sogra, já viram isso? Né? E a sogra é uma pessoa difícil de lidar, e você percebe que nessas situações há algo em comum, é o desejo de controlar todas as coisas, tem a ver com o medo de perder o filho ou a filha, né? Então, aquele sentimento de querer todas as coisas girando ao redor da pessoa faz com que ela se torne uma pessoa ansiosa, irritada e difícil de lidar. Então, o orgulho pode ocasionar ansiedade no nosso coração, que é o desejo por controlar todas as coisas e fazer com que os acontecimentos da vida tenham uma direção que vá ao encontro dos nossos desejos, por vezes egocêntricos. Quando percebermos que a ansiedade está sendo desencadeada por conta do nosso coração orgulhoso, devemos nos lembrar do apóstolo Pedro, que disse: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. É Deus, e segundo a sua vontade e nos termos dele, que irá nos abençoar ou nos exaltar, se assim for a vontade dele. Nós não podemos querer determinar as coisas para os outros e até mesmo para Deus a partir dos nossos termos. Porque se assim fizermos, nós não estamos reconhecendo o atributo da soberania divina. Deus é soberano. Isso significa que ele tem todo o poder e ele faz o que ele quer com o seu poder. Isso diz respeito até mesmo como a nossa vida é dirigida. Isso diz respeito à história das nossas vidas, ao rumo que a nossa vida toma, que tem a nossa responsabilidade, sim, mas, acima de tudo, a causa última é a soberania de Deus. Então, Pedro diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Pastor, mas isso não está falando de ansiedade? Claro que está. Olha o restante. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque ele tem cuidado de vós. Então eu posso abrir mão, posso não, devo abrir mão do desejo de controlar todas as coisas e aquietar o meu coração na certeza de que Deus está controlando todas as coisas. Isso é um processo de humilhação. Eu abro mão do controle e digo: não, o cargo de Deus já está ocupado. Eu não sou ele. Uma última causa da ansiedade: a incredulidade. Mas quem disse isso? O próprio Jesus. Veja aí. Mateus capítulo 6, versículo 28 ao 30, e depois o versículo 33. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham,
nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui, a palavra de Deus está se referindo à ansiedade causada pela incredulidade no cuidado providencial de Deus. E a solução para essa ansiedade está sendo descrita nas palavras de Jesus, que é descansar no cuidado do Pai. A teologia, à luz das Escrituras, e não poderia ser diferente, nos ensina que Deus é o autor de toda a criação. Tem alguém com... Deus é o autor de toda a criação, mas ele também é o sustentador de toda ela. Deus sustenta a vida dos seres humanos, dos animais e até mesmo da relva. Ele está cuidando de todas as coisas. Não existe um átomo nesse universo que não esteja sob o controle providencial de Deus. Se houvesse uma bactéria fora do controle de Deus, nós teríamos motivo para não dormirmos hoje, para vivermos ansiosos, mas não é o caso. Deus tem um controle sobre todas as coisas. É isso que Jesus está nos ensinando. Mas quando nós nos esquecemos disso e buscamos controlar todas as coisas, porque achamos que se as coisas não estiverem sob o nosso controle, nós sofreremos, nós colocaremos um fim em nossas vidas, ou seja, as nossas vidas terão um fim, nós estamos nos esquecendo de Deus, do controle providencial dele. Então, a incredulidade pode acarretar ansiedade. Agora, uma outra verdade sobre a ansiedade. A ansiedade revela o coração. Em cada situação na qual nos sentimos pecaminosamente ansiosos, você acredita que algo ameaça seu mundo. Seu mundo parece fora de controle. Você teme que algo ruim possa acontecer e você está tentando controlar seu mundo para impedir que coisas ruins ocorram. E é importante notar como essa situação que está sendo exposta no slide, ela tem uma relação com o que Jesus diz. Jesus diz que um ato de confiança é buscar o reino e sua justiça, crendo que as demais coisas serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo é que este reino pertence ao Senhor. Tudo que existe pertence ao Senhor. Mas, por vezes, nós criamos um mundo particular. E este mundo particular gira em torno dos nossos interesses. E quando nós percebemos que este mundo particular está sob ameaça, qual é a nossa reação? É nos desesperarmos, é tentarmos buscarmos o controle, e tudo isso sem Deus é expressão de incredulidade. E isso vai fazer com que a ansiedade tome o nosso coração e pode nos levar a situações tão profundas de ansiedade que pode desencadear mais para frente uma crise de pânico. A crise de pânico é como se fosse uma pane no sistema, apontando para o fato de que nós estamos tentando assumir um atributo que não é o nosso, que é o da soberania, que é da onipotência. Nós estamos querendo ser além do que somos. O finito está tentando ser infinito, e isso gera uma pane no sistema. Então nós entramos em pânico. Mas note o que está sendo dito aí. A ansiedade revela o nosso coração. Revela o nosso coração. Continua. Imagine, vamos dar aqui um exemplo claro para facilitar o nosso entendimento. Imagine, seu filho foi diagnosticado com uma doença progressiva e incurável. Você, obviamente, como um bom pai, como uma boa mãe, não quer que seu filho morra.
Você realmente quer que seu filho viva uma vida longa, saudável e plena. Até aqui, tem alguma coisa de errado? Tem alguma coisa de errado? Não, não. Ok? Seu filho está doente, é uma doença preocupante. Você realmente quer que seu filho viva uma vida longa, saudável e plena. Não tem nada de errado com isso, ok? Você deveria preocupar-se. Mas o que você faz com essa sua preocupação? Você expressa seu amor genuíno pelo seu filho? Você aprende uma dependência ainda mais profunda de Deus? Ou você apaga Deus e passa a ficar cheio de medo, preocupação, queixume e amargura? Perceberam a linha tênue entre uma preocupação, uma ansiedade boa, que te leva a demonstrar amor para com o seu filho e cuidar dele, e uma ansiedade que toma o seu coração, que faz com que você não enxergue mais a Deus e que abra uma porta para a amargura? Um outro exemplo. Esse é mais simples. Imagine, você vai a uma festa onde não conhece ninguém. Você não quer ficar excluído, ser criticado, ignorado e rejeitado. Mas o que você deseja? Você pode trocar a festa por culto também. Mas o que você deseja? Você deseja aprovação, você deseja ser parte do grupo, você quer ser importante e você quer que alguém o note ou a note. Você não deveria preocupar-se, mas se preocupa. Como lidar com isso? Percebeu? Mais uma vez, a ansiedade revelando o seu coração. Qual é o ponto aqui? A ansiedade, ela revela o nosso coração. E o nosso coração também revela o tipo de ansiedade que nós estamos guardando, que nós estamos acumulando em nosso ser. Então, uma forma de identificar onde está o nosso coração, bem como que tipo de ansiedade que nós estamos tendo, é fazer algumas perguntas. Eu preciso de, ou seja, imagine que você esteja ansioso ou ansiosa agora. Tente encontrar o ponto-chave dessa sua ansiedade. À luz deste cenário que te incomoda, que tira a sua paciência, que te deixa ansioso, tente responder essa pergunta. Ou melhor, complemente esta frase. Eu preciso de... Talvez, se o seu problema é ser aceito, você pode dizer, eu preciso da atenção das pessoas. Então, ao identificar isso, pergunte, o que controla o seu coração? O temor a Deus ou o temor a homens? O desejo de viver uma vida para a glória de Deus ou o desejo de ser aceito? Talvez até mesmo para lidar com traumas do passado. Eu quero, complemente. Ou, diante de uma situação que te causa ansiedade, você pode complementar com eu não quero que. Não quero ficar só. Eu não quero sentir dor. Então, faça aquilo que o salmista faz nos Salmos. Porque está abatido, ó minha alma. E porque se perturba em mim. É aquela conversa com seu próprio ser, aquela introspecção. Mas há outras perguntas mais profundas a serem feitas. Tais como você reage quando não consegue o que quer? Ou quando você recebe o que não quer? Como que você reage? Quais são as suas ações? Você fica cheio de medo, ansiedade, preocupação? Você tem dificuldade para dormir? Você fica obcecado com o seu problema? Sua mente fica repassando os seus problemas repetidamente? Talvez, se você já chegou ao ponto de dizer assim, é lógico, pastor, tudo que está perguntando aí, sim, eu fico com raiva, eu perco o controle, fico chateado, com medo, fico obcecado pelo problema, não durmo,
e isso é normal. Não é normal. Não é normal. Reações como essas apontam para um coração orgulhoso, incrédulo e controlador. Então, no final das contas, nós estamos adorando uma outra pessoa que não é Deus. Estamos adorando os nossos interesses, a segurança que este mundo nos dá, o amor das pessoas. Estamos até mesmo tornando coisas boas em ruins quando nós depositamos toda a nossa confiança nelas. Então, a ansiedade revela o nosso coração. Todas essas respostas, a depender de como você responda, lhe dão uma janela em seu coração, ou seja, uma abertura que faz com que você comece a compreender a raiz da sua ansiedade. Essas perguntas te ajudam a enxergar quais esperanças, sonhos e desejos que têm controlado a sua vida. Essas perguntas são úteis para te ajudar a identificar aquilo que você acredita que não pode viver sem. E aquilo que você acredita que você não pode viver sem é o teu Deus. É o teu Deus. E se você estiver depositando a sua confiança última no Deus errado, não no Deus verdadeiro, você vai sofrer as consequências disso. Porque toda quebra da lei de Deus gera um tipo de morte. E fazer das coisas criadas, ou de qualquer outra coisa no mundo, o centro das nossas vidas, é idolatria. E é quebrar a lei de Deus, o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E quebrar a lei de Deus é sofrer algum tipo de morte. A morte para o equilíbrio, a morte para a paz, né, o distúrbio, o desespero, tudo isso é um tipo de morte que é decorrente da quebra da lei de Deus. No entanto, a graça, a graça, a graça para ansiosos. Para todo tipo de ansiedade, a graça. Graça no poder de Deus que nos sustenta nas ansiedades diárias comuns. Graça especial que fortalece nossa fé no cuidado providencial do Pai. Graça que cura corações feridos e derrama paz que excede todo entendimento. E para aqueles que lidam com a ansiedade orgânica ou ansiedades orgânicas causadas por doenças físicas, há graça para eles também. Graça comum manifesta na vida de profissionais capacitados para tratar dessas doenças, nos remédios e tratamentos possíveis, desde que essa ansiedade tenha um problema físico, né? Tem uma raiz física. Isso tudo é expressão da graça comum de Deus. Mas, além disso, para pessoas que sofrem com esse tipo de ansiedade, há graça especial. Há graça especial no Deus que nos sustenta nas nossas debilidades físicas, nos nossos rompantes. Graça que nos promete, na ressurreição, um corpo glorificado, livre de disfunções físicas que causam ansiedade. O doutor David Powlison, em seu livro Vencendo a Ansiedade, que é um livro bem curtinho que você encontra na Amazon, ele está disponível para o Kindle, afirma: a ansiedade afeta a todos, ninguém escapa. Em um mundo preocupado, todos nos sentimos ansiosos às vezes. Paulson continua: Deus conhece os problemas que você enfrenta. Ele sabe que todo mundo experimenta algum tipo de ansiedade. Por isso, sua palavra, a Bíblia, está cheia de muitas coisas boas, úteis e verdadeiras que têm o intuito, o propósito de ajudá-lo em sua luta. Então, guiados pela Bíblia, no próximo encontro, nós veremos como reagir com fé aos problemas que causam ansiedade no nosso coração. Como